Um grande abraço, foi ótimo participar com vocês, mas eu preciso sair mesmo, tá? Até a Obrigado, professora. próxima. Obrigado. Tá. Você me tira, Merlin? Tchau, professor. Tiro sim. Tchau, Obrigado. Tchau. 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 Oi, Então, gente, pode continuar, Cadu. só para concluir mesmo, porque eu também vou precisar sair, enfim, ter que ir à casa da minha mãe. Só para dar um exemplo do entendimento médio, né? Eu iniciei minha militância política em 2000, 2001, ali no PCdoB. No PCdoB. E estava lá empolgado, né, com todo mundo que começa, né? Começa a ler, começa a estudar, vai ali, vai para a primeira eleição, vai para o primeiro ato, enfim. E eu abordava outros estudantes e a pessoa dizia, rapaz, você é um PT da porra. Entende assim? Porque o PT já era, naquela altura, hegemônico na esquerda, né? Você não consegue diferenciar. E eu estou falando do público universitário, não estou falando no meio da rua. Entende? Assim, então, não tem quando esses caras eles operam diuturnamente somente para desconstruir o PT, fazendo um monte de malabarismo retórico, etc., ali, eles não... É tão cego isso que eles não conseguem entender que eles estão promovendo a autodestruição deles. Entendeu? Eles podem até, historicamente, daqui a um tempo, enfim, a conjuntura, etc., fatos históricos, eles virem a ocupar a hegemonia do campo que hoje é do PT, porque isso pode acontecer, evidentemente, não existe nada eterno, mas não é destruindo uma parte do seu próprio campo que você vai fazer isso. Porque, inclusive, você vai estar negando, mesmo que indiretamente, a sua história, a história do campo político que você quer representar, né? Quer ser a vitrine, quer ser o carro-chefe. Você não pode fazer, não é assim. Você pode apontar críticas, falhas, etc. Eu fico imaginando o que é que eles diriam no tempo do Lênin, quando o Lênin fez a NEP, por exemplo. Né? Lênin, seu social-liberal canalha, né? Ia ser disso para baixo, né? Filho disso, quando o Lênin propôs a NEP, né? O que é que eles iam sugerir? O que é que eles iam falar da NEP, né? Quando o Lênin organizou a NEP lá na União Soviética, enfim, na Rússia, enfim. Então, assim, eles ficam com esse... Porque é o que eles têm, né? Eles pegam frustrações que são legítimas, assim, as pessoas têm, dependendo das causas, se pode, individualmente pode até nem ter razão de ser de determinadas pessoas, mas eles pegam determinadas frustrações e eles canalizam como uma responsabilização exclusiva do PT, assim, não tem correlação de forças, não tem a estrutura do Estado, né, a superestrutura da sociedade, do Estado brasileiro, não tem nada disso. Né? Fazem confusão entre governo e poder. Ser governo, gente, não é ser poder. São coisas diferentes. Né? Ser governo não é ser poder. Você pode... E essa democracia liberal, a contradição é que mantém ela, inclusive, forte. Parece parece só contraditório o que eu estou dizendo. A democracia liberal precisa dar brechas para que atores que pensem de forma contrária a ela atuem por dentro dela. Atuem por dentro dela, que é o caso do Lula, do PT, etc., né, que tem com a lógica da superestrutura. Mas a superestrutura lá do Estado impede avanços mais profundos nessa coisa toda. Né? Impede avanços mais profundos, né, de superestrutura. Eu diria até que nem se a gente fizesse 400 deputados, a gente conseguiria mexer a fundo na superestrutura da sociedade. Nem que a gente fizesse 400 deputados e 60 senadores, né, não conseguiria. Você tem que ter, inclusive, uma subjetividade na sociedade muito grande para mudar certas questões, né? Certas questões. Mas dentro dos marcos que se dá para fazer, isso pode avançar muito, porque nós somos um país historicamente muito desigual. Né? E as pessoas têm pressa, a fome tem pressa, a necessidade de estudar tem pressa, a necessidade de garantir que as próximas gerações das famílias sejam melhores que as anteriores. Isso precisa ser feito agora, não tem essa de esperar. Não tem essa de esperar. Né? Nós somos tão atrasados, o capitalismo à brasileira, né, como o Caio Prado falava e tal, assim, porque ele vem com os valores da escravidão, né? Não teve uma revolução burguesa no Brasil para romper, para mudar, etc. Não teve isso.
pegou lá toda a estrutura da escravidão, agora não é mais escravidão, agora é trabalho assalariado. E seguiu as mesmas oligarquias, as mesmas classes dominantes ali no entorno do poder, seguiu tudo tal qual, cara. Não mudou nada. Né? Assim, se a gente for olhar a fundo, não mudou nada, mudou o sistema de governo, sociedade, de organização do Estado, de poder ali, mudou isso, assim. Né? Se manteve elitizada, a mesma coisa. Né? Então, isso tudo precisa ser levado em conta na construção da esquerda brasileira, do PT, como o Gabriel falou aqui, inclusive o momento que o PT surge, o momento da eleição de 89, quando o neoliberalismo se tornou hegemônico, isso deu um tilt na cabeça da esquerda no mundo inteiro, talvez só não nos chineses ali e tal, mas deu um tilt na cabeça de todo mundo, né, cara? Assim, então, precisa entender isso, né? E aí eles ignoram isso. Isso, inclusive, é ser antimarxista. O princípio do marxismo é não ser dogmático nem com o próprio Marx, inclusive. Né? O Marx dizia que as experiências, a queda do capitalismo se daria em sociedades no seu apogeu industrial. Errou feio, errou rude, né? Porque a Rússia não era industrial, a China não era industrial, o Vietnã, Cuba não era. Nenhuma experiência se deu num país industrializado. Nenhuma experiência se deu num país industrializado. Zero, nada. Em nada, não deu em nenhum lugar. Então, temos um erro do Marx aí, ou não temos um erro do Marx aí? Ele errou, tá? Tem sentido. A análise dele tem a coerência, né? O capitalismo vai gerar a sua enorme contradição, que é a classe antagônica, né? Que vai se dividir em classes, vai ter uma classe muito maior que vai produzir para poucos acumularem, vai gerar aquela classe que vai destruí-los. Mas isso, para isso acontecer, claro, ele está falando no início da industrialização do mundo, etc. Então, para isso se dar, a gente vai ter que chegar no ápice da industrialização, porque a gente teria o ápice da classe trabalhadora, da classe operária, o ápice das contradições do sistema, etc. E cadê? Não se deu em nenhum lugar na sociedade nesses estágios aí. Em nenhum lugar se deu. Todas as experiências são de países que eram fundamentalmente agrários. E o campo sempre teve uma pegada mais conservadora do que os centros urbanos, porque acompanhava a evolução da sociedade, os debates, os costumes com mais lentidão, né? Com atraso, né? Lentidão não, com atraso, né? Então, assim, era um pouco essa contribuição que eu queria deixar. Valeu, Merni, pelo convite, pela abertura, o Gabriel, enfim, Carol, todo mundo está aqui no chat. Eu também vou precisar sair. Eu já não sou mais nenhum menino e minha mãe, né? Meu pai já faleceu, já é uma senhora de idade, e aí todo feriado, sempre que eu posso, vou visitá-la, enfim, já está na hora aqui, já estão me chamando aqui em casa. Mas eu quero agradecer, tá? Só me permita, Armélio, eu fazer uma propaganda, então, do meu canal, quem puder passar lá, enfim. Lá eu não faço esse tipo de discussão mais teórica, né, no meu, assim. Eu falo mais inclusive do que é publicado, né? Não faço apuração jornalística de repórter e tal, enfim. Até para não dar espaço a eventuais FDPs, eu não quero dar espaço a ele. Então, eu opino muito sobre o que é publicado, o que está acontecendo, o movimento tabuleiro no Congresso, o tabuleiro eleitoral, enfim, pesquisas, esse tipo de coisa. Então, quem também depois quiser dar uma passada lá, dar uma assistida nos vídeos, enfim, se procurar lá, tem uma playlist lá, entrevistas, eu acho, enfim, ou na playlist Lula, inclusive tem uma entrevista que eu fiz com o Lula para o jornal que eu trabalhava aqui, o áudio, né? É o áudio, né? Que era jornal, não tinha imagem. Em 2017, tá? Em 2017, antes de ser preso, tá? Ele fez uma caravana aqui pelo Nordeste, tal, aí eu consegui uma exclusiva com ele. Ele fala, por exemplo, com a relação com o Renan, porque ficou estremecido depois do golpe, ele fala porque reatou com o Renan. Isso ajuda a entender até como o Lula pensa a construção do arco de alianças, tá? A importância do parlamento para ele pontua lá. Né? Em um dado momento lá da minha conversa com ele pontua lá, ó, aqui tá isso, o Renan isso, não sei o que e tal. Então ajuda a entender por que ele dá essa colada no Lira. Você tem que entender como o cara pensa, né? Para saber por que ele está fazendo uma coisa que o Merlin falou muito aqui. Os caras não falam o porquê das coisas, né? Avulso. Por quê? Porque sim. Né? Não, tudo tem um porquê. Né? E a forma das pessoas pensarem também ajuda nesse sentido. Então, quem puder, enfim, depois, com calma. Merlin, brigadão mais uma vez, tá, gente? Brigadão mesmo Cadu, aqui. eu que agradeço. Todo domingo, 17 Obrigado, horas. Cadu.
todo domingo, 17 horas, a gente tá aqui. E eu te dei moderação no canal, aí você coloca o link do seu canal lá para ficar mais fácil. Você coloca no próprio chat, né? Porque você é moderador. Aí fica fácil pro pessoal pegar. Eu posso abrir lá. Eu não falei no chat porque tava lá só exclusivo para membro, aí eu... Não, mas você é moderador, não pode falar, gente? Não sei. Não, acho que pode. Pode sim. Hã? Pode sim, o moderador consegue falar no chat. Sim, você é mesmo. moderador, Cadu. é? Aí você coloca o link, fazendo favor. Obrigado. Ah, tá joia. Berlim, brigadão, viu? Tchau, Gabriel, tchau. Tchau, tchau. Eu queria pegar o gancho do Cadu sobre duas coisas. Eu preciso sair também, mas eu acho que talvez contribuiria para a live, né? Sobre como esses webcomunistas de hoje, eles são os acadêmicos desde sempre. Se vocês pegar os artigos acadêmicos marxistas, tem uma leitura muito parecida. Assim, por exemplo, principalmente vinculado ao PCB, porque tem muito acadêmico desse partido, né? É um partido acadêmico, se a gente for ver, né? A maioria é professores universitários, então tem bastante artigo publicado deles. Então, você percebe que é um discurso mais raso e menos aprofundado do que os artigos que os marxistas mais ortodoxos, né, mais, vamos dizer assim, mais antipetistas têm. É uma coisa que está na nossa academia desde há décadas, se a gente se voltar para a universidade, né. Então, eu não consigo confiar na classe média. Quanto mais eu estou na universidade, menos eu confio politicamente na classe média. E eu não digo enquanto indivíduo, né? Tipo, tem uma pessoa da classe média que é petista, legal. Não vou julgar ele por ser da classe média. Mas enquanto grupo social, né? Enquanto, assim, pensando na maioria, não são confiáveis. Não são mesmo eleitoralmente. Eu sempre vou no caminho de quem é os mais fudidos da sociedade mesmo, sabe? O campesinato, o nordestino e as mulheres, principalmente essas três categorias. Você percebe que no Brasil as mulheres negras, inclusive, ou pardas, de periferia, nordestinas, são uma grande expressão dos votos no PT e no Lula. Então eu confio muito mais nessas pessoas, porque elas sentem na pele as mudanças sociais, né? A classe média não sente na pele as mudanças que o PT faz, né? Porque eles já são da classe média, então eles são ajudados, aumenta o salário de professor, faz mais concurso público, é o governo do PT o que mais fez. Apesar disso, eles não são os mais afetados radicalmente, de tipo assim, tirar você da fome e te dar uma casa, entendeu? E um emprego. Então eu confiar via eleição, eu acho que não dá para confiar na classe média no Brasil atualmente. E aí volta a análise marxista, sim, sobre a classe média que tende aos radicalismos, né, tende ao extremismo, tanto ao fascismo quanto à extrema esquerda. E se a gente vê na história, nenhum desses dois, o fascismo conseguiu poder, mas a extrema esquerda nunca conseguiu poder, né, nunca aconteceu um fenômeno de extrema esquerda tomar o poder. Se a gente for ver a análise russa, né, como exemplo deles, não foi a extrema esquerda, não foi nessa pegada de assaltar o poder, não foi assim que aconteceu, que era o que os socialistas revolucionários queriam fazer, né, que era a esquerda do Lenin. Não, foi um conjunto de coisas que foi tão específica, se a gente for ver, até teve apoio do imperialismo. O Lenin estava na Europa, em outro país, aconteceu a Revolução, países europeus ajudaram o Lenin a chegar na Rússia para tomar o poder, porque os países europeus também tinham interesse na derrubada do czar. E a Revolução Russa estourando, e o Lenin como uma liderança, seria perfeito para derrubar o czar e, em seguida, o imperialismo derrotar o novo Estado. E foi o que eles fizeram, né? O Lenin conquistou em seguida o comunismo de guerra, quase 20 potências atacando a Rússia. Mas até o Lenin chegar lá, teve ajuda financiada dos países europeus, entendeu? Imperialistas. Então, até isso aconteceu para essa revolução, de alguma forma, dar certo, né? Então, as condições são inúmeras, e não foi um assalto ao poder da classe trabalhadora, foi o Lenin que virou chefe de Estado, e a principal vanguarda, né, do partido bolchevique, não foi a classe trabalhadora coletivizando tudo dessa forma, né?
Então, nenhuma experiência como eles pregam, né? Só queria mostrar que nem a Rússia é um exemplo de tomada do poder de como eles colocam, né? É muito mais complexo que isso. Enfim, é isso, gente. Sim, o canal do Cadu tá aí, gente. Quem não conhece, por favor, se inscreva lá. E é isso, né, o Carol? O Cadu falou desse pessoal que quer enfraquecer o PT achando que vai ter mais luz para eles, igual uma árvore se desenvolver. Só que do mesmo jeito que o pessoal fala que o governo, os 13 anos do PT foram do jeito que foram por causa do efeito China, e a minha argumentação é, beleza, você tá falando disso, mas se isso fosse verdade, todos os países dependentes de commodities teriam efeito China. Por que é só o Brasil que teve? Então não faz sentido, você não tá falando nada com nada. E a mesma coisa nesse sentido de enfraquecer o PT para ter mais espaço. Ora, tirando o Brasil, a América Latina tá cheia de espaço, é o que mais tem. Por que vocês não vão ocupar esse espaço? A Argentina tá lá. Quer lugar com mais espaço que a Argentina? A Argentina tá um colapso, um caos total, né? Agora, por que não vai? Porque sabe que não tem materialidade. Aí nessa hora eles sabem que não adianta ir, né? Então, quer dizer, vocês querem transformar o Brasil numa Argentina, achando que vai sobrar para vocês? Se isso fosse verdade, a Argentina seria teria havido uma revolução e tudo mais, né? Então, é uma incapacidade de leitura, talvez, né? Porque eu sou da turma eu sou da turma que esse pessoal não tem capacidade de leitura, eles são vagabundos mesmo, eles estão querendo se autopromover. E não faz nenhum sentido você rifar o PT, né? O PT deveria ser a sua ponte. É igual o Ciro, né? Essa esquerdinha tá fazendo o que o Ciro fez. O Ciro, enquanto ele tava surfando no PT, ele era 15%, 18%. O que aconteceu quando ele mete o louco pra cima do PT? Ele vira 3%. Entende? Então não faz sentido esse tipo de apressar as coisas, né? O que esse pessoal deveria fazer é estar colado com o PT e quando surgir a oportunidade, beleza, surgiu a oportunidade, agora a gente toma a frente. Ou seja, se construir, o Cadu falou em desconstrução, e eu tô falando no mesmo sentido, só que é o contrário, né? Se construir junto com o PT, indo na aba do PT, na sombra do PT, se fortalecendo, aproveitando o que o PT tem a oferecer, porque como foi dito aqui, e é verdade, né? Para a população média, o que é esquerda, extrema esquerda no Brasil? PT. Ponto. Não tem discussão sobre isso. Você vai em qualquer segmento da sociedade, desde o padeiro ao catador de latinha, se você perguntar o que é esquerda, ele vai falar o PT, né? Até na universidade, que não sei se foi a Carol ou o Gabriel que falaram, né? Até na universidade deveria ser um antro de entendimentos. Até ali esse senso comum, ele, de alguma forma, ele predomina, né? E assim, Merle, eu acho que tem uma questão muito interessante dessa sua crítica em relação a essa questão do boom das commodities. É que tem uma tradição, infelizmente a professora Ana não vai estar aqui para me ajudar nisso, mas houve sempre uma tradição nas leituras brasileiras de sempre atribuir as grandes mudanças nossas sempre por um elemento externo. Nunca se usou, e de modo geral, não se usa de muito claramente a ideia de que a gente tem capacidade de promover internamente algumas mudanças. Sempre a nossa história é impulsionada por mudanças externas, são sempre os movimentos externos que movimentam a história do Brasil. Né? O Brasil sempre teve essa leitura de um externalismo, né? Tudo é externo, nunca há forças internas suficientes para mudar coisas no Brasil. Isso é uma parada que ainda isso surgiu nos anos 30, nos anos 40 do século passado, né, em autores como Caio Prado Júnior, que tentou entender a economia brasileira numa perspectiva de apenas como uma produtora de produtos externos para vender para fora. Então, sempre a economia brasileira foi explicada por esse setor externo, em detrimento do que rolava do ponto de vista da sua contribuição interna, daquilo que faz. Então,
sempre se explicou o Brasil pelo aquilo que é da sua relação como do lado de fora. E se esqueceu que o Brasil é um dos maiores países em áreas territoriais, é um dos países com a maior população e se negligencia esse lado, né, do Brasil como um espaço importante que consegue se mobilizar. A gente não está falando de um país eco com 10 milhões de habitantes, a gente está falando de um país de 210 milhões. Gabriel, só um adendo rapidinho. Quando a gente tem a direita no poder, aí fica parecendo que isso é uma verdade. Mas basta subir um cara igual o Lula para mostrar a força do Brasil. Quando o Lula está na presidência, a gente é realmente um país relevante no mundo. A gente se torna um país relevante, porque a gente é. Agora, quando a direita sobe, ela quer acabar com isso, né? Ela quer que a gente ache mesmo que a gente não é nada. Síndrome de vira-lata e toda essa palhaçada, né? E mais, Merlin, tem uma questão também que é o seguinte, a esquerda, por mais que nos governos do Partido dos Trabalhadores, principalmente de 2003 para cá, não tenha promovido mudanças estruturais profundas, o que há de mais, as mudanças promovidas pelo PT e pelo arco de alianças que a gente produziu de lá para cá, produziu algumas mudanças que são impensáveis do ponto de vista histórico. Assim, eu uso como exemplo uma coisa da minha vida pessoal. Eu sou filho de uma empregada doméstica e meu pai é porteiro. Eu estudei numa boa universidade, já tinha falado isso na aula passada, e eu vejo como as mudanças foram importantes quando eu penso em mim. Teve uma vez que minha avó teve um problema no cartão de acesso à conta bancária dela e eu tive que levá-la ao banco. Eu sou o procurador dela, enfim. E quando cheguei lá, Merlin, a mudança, o que aconteceu do Brasil de 2003 para cá, né, o Brasil, principalmente país, aliás, 2003 não, se a gente pensar no período mais amplo até, do período depois da ditadura militar no Brasil, é o seguinte: eu cheguei, eu estava com o uniforme da escola em que eu trabalho, estacionei o carro na porta do banco e saí com a minha avó. Eu, com escrito professor nas costas, eu tive que endossar uma digital da minha avó no banco. Ou seja, a mãe do meu pai, que é uma senhora que tem 75 anos, é analfabeta. Meu pai, recentemente, que terminou o ensino médio, e o neto é professor e tem um diploma universitário. Se a gente olhar do ponto de vista da história desse país, ou da história individual, fala, normal, o cara estudou. Mas se a gente for pensar do ponto de vista de uma história da evolução de um sistema educacional, em nenhum lugar do mundo se produziu esse tipo de situação em que o neto de uma camponesa virou doutor em tão rápido tempo. E isso a gente olha, não, bobagem, o cara estudou e está tudo certo. Não, isso é de uma mudança estrutural no nosso país que a gente ainda não tem, historicamente, a possibilidade de avaliar o tamanho desse peso. Né? E eu uso sempre esse exemplo para mostrar, e eu falo isso em sala de aula e uso isso em vários lugares para mostrar que é o seguinte: às vezes as mudanças são feitas e a gente só é percebido em questões muito pequenas. Eu, Gabriel, tive que assinar do lado da minha avó fichando, porque ela não conseguia assinar a solicitação de recebimento de um cartão de crédito no banco. Então, isso é uma prova de que algum tipo de mudança esse partido promoveu. E talvez a gente ainda não tenha o tamanho desse impacto. A gente ainda não conseguiu trazer publicamente o tamanho desse impacto. Ô Gabriel, você trabalhava enquanto você fazia sua graduação? Eu, Merli, tive uma possibilidade inicial nos anos iniciais. Não, estou falando... Não estou falando trabalhar dando aula. Não. Eu trabalhei durante... os meus anos iniciais
na faculdade foram um período de inacreditavelmente possibilidade de poder estudar sem precisar trabalhar. Por quê? Eu moro numa cidade que fica a 100 quilômetros da faculdade onde eu estudei, a Universidade Federal Fluminense, a prefeitura da... Olha só como é que são as coisas. Meu pai é porteiro, minha mãe empregada doméstica. Meu pai até hoje morava num prédio que é literalmente na esquina do ponto de ônibus, de onde saiu o ônibus para a faculdade. E a prefeitura da minha cidade cedia um ônibus para levar e trazer todos os dias da faculdade. Então, eu não pagava R$1 com transporte. Então, as despesas eram as despesas básicas, já de comer na faculdade, tirar xerox, comprar um livro de vez em quando. Então, essa situação me propiciou que eu pudesse estudar sem trabalhar nos primeiros anos. Sim, mas eu te fiz essa pergunta, que é justamente a análise que eu ia fazer da conjuntura, que não é só a universidade. Exato, é o seguinte, imagina você, a mesma pessoa com a mesma capacidade e não tendo governo Lula. O seu pai, que é porteiro, estaria ganhando 70% menos, a sua mãe, que é empregada, 70% menos. Isso dá 140% a menos. Quer dizer, eu tô falando merda, né? Eu fiz uma conta idiota aqui. Menos, não teria condições nenhuma. Teria 70% a menos de renda na sua casa. Obviamente, você provavelmente precisaria ajudar na renda, é isso que eu quero dizer. Então, a gente viu muita gente que conseguiu passar no ProUni ou numa federal e não tinha dinheiro pro ônibus, né? Sim. Então, mesmo com o Lula no poder, ainda tinha, mas era muito pouco. Isso é padrão quando a gente fala do Lula fora do poder. Então, quando o Lula não tá no poder, a pessoa, se ela conseguir passar igual eu passei na federal, só quem estuda, quem trabalha e estuda sabe o que é isso. Estudar cansado, gente, é a pior desgraça da face da terra. Então, não é só uma questão econômica, não é só porque o burguês estudou na melhor escola, fez o melhor cursinho, teve o leitinho com pera, teve a gasolina do carro, tudo certinho. Não é só isso. Esse cara, se ele estudar 2 horas, é 2 horas de qualidade. Um cara que tá cansado, se ele estudar 4, 6 horas, vai ter menos qualidade que esse cara que estuda 2 descansado, entende? Então é uma série de coisas que vai culminando nisso, né? A pessoa acha que o Lula só deu vaga pro preto. Não, cara, o Lula, ele criou um ecossistema total que vai desde esse preto não ter que vender balinha no sinal quando é criança, depois ele não ter que, sei lá, vender picolé quando é adolescente e não ter que trabalhar na borracharia quando é adulto. Então é todo uma malha. É por isso que eu tenho ódio de anarquistinha de bosta, porque o Lula fez toda essa malha pra vir vagabundo reclamar de 20 centavos numa passagem de ônibus, entende? Não tem o menor sentido essa bosta. Você tá com 70% a mais de renda, seu desgraçado. 70% a mais. E você tá reclamando de 20 centavos em passagem. É o que a gente tá falando aqui de erro de cálculo, né? Que eu tô falando, vocês acadêmicos vão nesse sentido, mas eu vou no sentido de palhaçada mesmo, porque não é erro de cálculo, não é possível que esse povo é burro desse tanto, né? E assim, Marli, Belo, eu vou te falar uma parada. Eu passei por uma universidade que estava a 100 quilômetros da minha casa. Então, muito provavelmente, se eu não tivesse o transporte da prefeitura, possivelmente eu não iria fazer a faculdade que eu fiz. Saía num horário compatível, que depois eu fiz um monte de coisa. Ajudei meu tio tinha uma pizzaria, eu ajudei ele final de semana para ganhar um dinheiro a mais, para poder ter um dinheiro para poder fazer. Fiz um monte de coisa. E, claro, só que eu tive a sorte de conseguir iniciar o trabalho. Eu comecei a dar aula eu tinha, sei lá... Gabriel, mas é o que eu tô falando. Se você trabalhasse numa borracharia, por exemplo, você não podia chegar... fazer. Você não ia chegar no seu patrão e falar, patrão, você é meia hora mais cedo para estudar. Ele ia falar, você tá de brincadeira na minha cara, cara? Não tinha condições. Eu digo mais. Mesmo a existência de um transporte que
que levava, que ainda existe, né? Hoje eu não sei como é que está isso, mas ainda existe. Mesmo nesse processo, Merlin, se eu não tivesse esse transporte que foi criado no momento de crescimento das vagas para a universidade, a prefeitura começou a criar ali um sistema para poder financiar com dinheiro público. Teve uma demanda, né? Se não tivesse isso, possivelmente eu não teria estudado, porque me levaria à necessidade ou eu teria que me mudar para Niterói e arrumar um emprego, e aí eu não sei em que condições seria a minha vida nisso, porque é pagar aluguel, é transporte. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. Eu ia trabalhar com o quê? Entendeu? Numa grande cidade. Você ia arrumar emprego que te exaure, né? Você ia chegar na faculdade cansado, e aí? Você ia dar conta do curso? Pois é, velho. E na minha época de início da faculdade, era o boom dos telemarketings. Eu tinha vários colegas, que trabalhavam em telemarketing e dormiam na sala. Porque tinha uma rotina estressante ao extremo das vezes o cara sair faltando 10 minutos para iniciar a aula, correr, conseguia chegar a tempo. Aquela coisa, né? Do professor que demora um pouquinho para chegar um pouco mais na sala. Chegava a tempo, mas dali a meia hora ele estava dormindo na sala porque ele não estava aguentando, porque ele ficou 10 horas com o telefone pendurado na orelha, ouvindo desaforo, com depressão, com ansiedade, com todos os problemas que a gente sabe que o trabalho no mercado, nessa coisa do telemarketing, trouxe para muita gente. Então, assim, a gente não pode... Eu fico muito... assim, dá uma sensação muito ruim quando eu ouço algumas coisas, porque, querendo ou não, eu vim de uma realidade em que eu consegui, no primeiro momento, estudar sem precisar trabalhar, graças a Deus, pelo contexto geral que as coisas estavam, por não depender de grana para transporte e para um investimento muito pesado, mas isso foi conjuntural. E tudo se explicava por uma mudança que estava dentro de uma esfera de governo. E eu digo, Merli, que quando eu fui passando o tempo, e aí lá por volta de 2013, 2014, eu consegui uma bolsa de extensão num projeto de pré-vestibular que eu dava aula, e aí comecei a ganhar grana dando aula, né, que já financiava as coisas que eu tinha para fazer, e ali começou a ter a me chocar muito com a realidade dos meus colegas. Porque eu via a militância dos meus colegas, da galera que eu brinco, que eu estudei no berço da esquerda carioca. Marcelo Freixo, Tarcísio Mota, essa galera que hoje é referência no PT, do PSOL, todos eles fizeram história na mesma universidade que eu. A rigor tem o mesmo diploma. E quando eu vi a atuação dos meus colegas que chegavam de carro, estacionavam o carro no estacionamento da universidade, ou pegava o 47, que era um ônibus que parava, tinha um ponto de ônibus na porta da universidade, e aquele ônibus é na ponta do... Exatamente, Marlos. E aí era um ônibus que passava no ponto em frente à universidade e deixava a galera em Caraí, que naquela época, hoje não mais, mas naquela época, era o metro quadrado mais caro do Brasil, que era o bairro mais caro da cidade de Niterói, e era, por consequência, por ser o mais caro, inclusive, de todo o país. Então, era uma galera que andava 5 minutos de ônibus e estava no metro quadrado mais caro do país e que dividia os bancos universitários comigo, que era o filho de um porteiro, de uma empregada doméstica, que, para estar na universidade, andava 2 horas de ônibus. Então, a gente vai percebendo que a gente não tem as mesmas condições e aquela galera que eram os bobo alegres que militavam no PSOL, no PCB, no PSTU, e aquilo foi mostrando para mim uma coisa que é bizarra. Pô, esses caras não vêm do mesmo lugar social que o meu e não têm as mesmas demandas políticas que eu tenho. E criticam um governo que, se não tivesse mudado as regras
da universidade, possivelmente eu não estaria aqui. Então, tem algumas questões que eu fico meio me questionando a respeito de como a gente vai amadurecendo e vendo a diferença que a gente tem com alguns outros grupos. Não, e na matemática tem teoria dos jogos, efeito borboleta, taxa de contaminação, igual do Covid, né, que era 2N. Então, quando a gente estuda essas coisas, quando você tem multifatores, igual o Lula fez, você tem uma conjuntura para ter uma determinada realidade. É isso que as pessoas não entendem. É por isso que é avassalador o governo do Lula, porque e a classe média é burra, né? Que o pessoal tava falando aqui que a classe média não consegue enxergar que isso respinga para ela, porque o advogado ele vai ter mais cliente, o médico mais cliente, o dentista mais cliente, né? Porque se você tá desempregado, você não vai cuidar de saúde bucal. A minha mãe, por exemplo, agora que as coisas melhoraram, quando ela precisa de uma urgência médica, ela paga. Tem uma clínica chamada Clínica Cidadã aqui, que a consulta é R$100, mas quando tá na era da direita, não tem de R$100 para pagar em consulta, não. Então, esse pessoal, eles não conseguem entender nem isso, né? E todo mundo estando vaga em universidade, por exemplo. Essas vagas aí esse aumento de vagas que o Lula fez, aumentou professores. Então tem um monte de professores que só estão dando aula hoje numa universidade federal ganhando 20 pau por mês por causa do Lula. E esse vagabundo vai lá encher o saco porque o Lula quer dar 40% de aumento para ele. Esse cara não, eu já falei isso em live, né? Esse pessoal não põe na ponta do lápis qualidade de vida. Eu, por exemplo, eu ganho R$2.500 por mês. Só que a qualidade de vida que eu tenho, porque eu trabalho 6 horas por dia, e a expectativa de vida que eu tenho, dinheiro nenhum paga isso. Eu já falei. Qualquer um de vocês, imagina o ente querido de vocês que morreu. O que vocês daria para ter mais 10 anos ao lado dessa pessoa? Então isso é incomensurável e o cara não coloca isso na ponta do lápis. Então o vagabundo é um funcionário público que tá lá no bem bom e tá reclamando de salário. Sendo que ele tem uma qualidade de vida melhor, ele vai chegar aos 60 anos, ele não vai estar com a coluna estourada, ele não vai estar com um monte de problema cardiovascular, ou seja lá o que for, por esforço muito grande, não vai ter ler, não vai ter nada. O cara vai viver 10, 20 anos a mais do que a média dos pobres e o cara ainda tá reclamando. Ou seja, e essa esquerda, em vez de explicar isso, e essa esquerda, em vez de entender isso, em vez dela entender, olha, o PT no poder é igual a China, né? É a mesma coisa. O que é a China com o Partido Comunista no poder e o que é a China sem o Partido Comunista no poder? O que é a ex-União Soviética e o que é a Rússia agora? O Gabriel sabe, né? O que aconteceu com a Rússia depois que acabou a ex-União Soviética? Caiu 1 ano a expectativa de vida por ano. Em 10 anos, caiu 10 anos a expectativa de vida. Imagina você que tá me assistindo, o Lula sair do poder e você perder 10 anos da sua vida, seu desgraçado. Sua mãe perder 10 anos. Ô Ian, seu débil mental. Quando você tá falando de tirar o PT do poder, quer dizer, a mãe do Ian não, porque pelo que eu entendi, ela é classe alta, né? Então, realmente tem isso também, né? Mas pra massa que segue esse imbecil, pros pobres, classe média baixa que segue esse idiota, você que tá caindo nesse papo, porque a mãe do Ian, se o PT sair do poder, não vai perder 10 anos de vida. Porque tem plano de saúde privada, tem tudo bom e melhor. Agora você que ganha um salário, 2 salarinhos, 10 anos da sua mãe indo pro ralo. E mais uma vez, é só ver o que aconteceu na União Soviética e na China. Quando a China faz a revolução, sai de uma expectativa de vida de 35 anos, foi em 40 anos que chegou a 70, né, Gabriel? Eu não lembro os números. É isso. Dobra. Eu tô pesquisando aqui para não falar besteira, Merlin, mas mesmo aqui no Brasil, durante a pandemia, o Brasil perdeu a expectativa de vida. Caiu 2 anos. 2 anos a expectativa de vida. Imagina você com 2 anos a menos com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu filho, com qualquer... Entende? É muita coisa, gente. 1 ano já é muita coisa. Quem tem mãe, pai,
Imagina seu pai viver um ano a menos, cara. Seu filho. Entende? É bizarro, cara. É bizarro esse pessoal não pensar nisso. Mas quando eles vão falar de ex-União Soviética e China, eles falam de expectativa de vida, né, Gabriel? Aí eles lembram que isso existe, né? Pra argumentar. Olha, os dados aqui, man. Em 2019, a expectativa de vida no Brasil era de 76,5 anos. No final de 2021, 73,7. Ou seja, o Brasil perdeu mais de 2 anos de expectativa de vida durante a pandemia. E você imagina isso disseminado por muitos anos e por mudanças. E tem mais. A gente tem pesquisa até hoje que grande parte da população russa quer voltar para o socialismo. Até hoje existe isso. Uma parcela muito grande da galera quer voltar para o socialismo. Quer voltar para as condições de vida Porque 10 anos de vida é muita coisa, né? Imagina você lá na Rússia, acabou de perder seu pai, e você para e pensa, caralho, se eu tivesse nem a União Soviética, eu tinha mais 10 anos com o meu velho aqui. Entende? É disso que a gente tá falando, caralho. A gente não tá falando de politicazinha, de pelego, de dar pro andar de cima, toda essa palhaçada. Não, a gente tá falando de coisa concreta. É isso. E me parece, às vezes, Merlin, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender essa coisa muito pequena, que num primeiro momento parece muito pequena, mas que para o pobre ela é fundamental. Você não está falando de grandes mudanças, não. Acho que a classe média tem muito essa dificuldade de entender coisas muito, muito reais da vida do trabalhador. E isso é uma parada que me incomoda muito no discurso dos webcomunas. Porque, de modo geral, essa galera vem de uma realidade típica da classe média brasileira, que o cara estudou a vida inteira em escola privada, foi para a universidade pública depois, não trabalhou, desempenhou atividades ali que sem muito peso durante o início da vida adulta, terminaram a universidade, fizeram mestrado, doutorado e passaram num concurso público ou desempenham as atividades que têm até hoje. Então, assim, não passaram por grandes dificuldades na vida. E são a mesma galera que quer voltar. É a mesma galera que está achando que é pouco o que está sendo feito. Sim, e... Ué, o que aconteceu? Peraí, deu alguma coisa errada. Ah, tá. É o que a gente tá falando, né? Esse pessoal, eles deveriam ter essa clareza, né? Porque quando uma pessoa vem e fala quem passa fome passa, ué. Ou vem outro retardado e fala que adianta engordar o porco se ele vai pra batedouro? Chamar essa merda de esquerda, cara, é o que eu falo. Um desgraçado desse nunca passou fome na vida. Porque se esse cara visse o filho dele passar um dia de fome, ele não falaria uma bosta dessa. Porque não tem lógica isso, cara. Pois é. Tá aqui, ó, saiu a última pesquisa que a gente tem disso é de 2018, onde 66% dos russos queriam a União Soviética de volta. 2 em cada 3. Então, e não conseguiram. Entendeu, Gabriel? E não conseguiram. Né? E não conseguiram. 60% é muita gente, né? Cadê a revolução? Aí o cara quer fazer a revolução aqui, que não tem nem 10% querendo a revolução. Entende? Exato. A nóia desse pessoal. Pois é. Pois é. Salve aí, Thiago B. Ô, Marlos, você não vai entrar hoje não, Marlos? Vou entrar, entra aí que 6h30 a gente tá acabando, hein? Eu vou ter que sair daqui a pouco também. Aí, ó. Pera aí, parece que alguém me mandou alguma coisa aqui. Deve ser o Renato Rocha, como sempre, né? Renato Rocha... caralho, o que foi, velho? Por que olha essa bosta, cara? Nossa, é só a negação mexer com o celular. Gente, vocês estão de brincadeira. Eu só uso o celular pra ligar. Eu não sei. Você usa o celular pra ver filme, ouvir música, essas coisas, ou só pra ligar também o
ô Gabriel? Consigo usar. Eu fico no telefone muito tempo, porque às vezes... Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a dificuldade, porque é muito... Às vezes... Não é dificuldade não, é porque eu prefiro o computador. Porque se eu tiver... Sim. É porque você é professor, né? Mas se eu tiver em casa, eu tô de frente pra minha televisão, o computador é a televisão. Se eu tiver no serviço, eu trabalho com computador. Então, no celular é só pra ligar mesmo, não tem outro motivo, né? Não, hoje, por conta da proibição do celular em sala de aula, nos lugares onde eu trabalho, se adotou por tática, para a gente não ter problema, de não usar celular. Né? Então, as atividades que a gente precisa fazer é usar o computador. Hoje eu uso mais o computador. Antes, eu usava o computador basicamente para poder escrever um texto, estudar, fazer qualquer coisa, mas as outras coisas eu conseguia fazer tranquilamente pelo celular. Agora eu consigo mudar. Ó, quero agradecer aí o Renato Rocha, né? Não tinha meta hoje, mas ele gentilmente mandou R$120, como sempre. Obrigado, Renatão. Cara, eu falei com a professora Ana, né? Mas você vai sair já? Como é que é? Você vai sair daqui a quanto tempo? Vai ficar uns 10 minutos? Esperar mais uns 10 minutinhos. Tá, é só falar do negócio rapidinho aqui. Que eu vou ver se eu faço outra live com a presença da professora Ana pra gente falar disso, né? E você do Rio de Janeiro, eu acho que é importantíssimo a sua experiência anedótica. Que é o crime organizado, né, cara? Essa merda de esquerda cirandeira do caralho. Porque você sabe que tem uma facção de esquerda aí que prega que tem que desarmar a polícia militar, né? Você já ouviu esses débil mental? Já. Cara, e esses caras ficam nessa ladainha que não pode combater o crime organizado, porque na verdade quem vai de embrulho é o preto. Cara, o negócio é o seguinte. Uma coisa é o PT combatendo crime organizado, né? Outra coisa é um fascista. Se você tá partindo do pressuposto que alguém do PT vai entrar numa favela, ou numa comunidade, ou numa área periférica, pra meter bala em preto pra gerar terrorismo igual... Porque no Rio de Janeiro, não se enganem. Vocês acham que Ibope erra tiro, gente? Vocês acham que Ibope mata criancinha preta porque errou tiro? É sério isso? Não. Isso é terrorismo. O nome disso é terrorismo. Então, esse pessoal que acha que o PT vai... Tanto é que o PT não é a mesma coisa. O que o PT tá fazendo antes de enfrentar o crime organizado? Instituindo o quê? Câmera nas fardas, para evitar justamente isso. Se o PT fosse a mesma bosta, não ia estar obrigando todo mundo a... E, aliás, o STF deu 180 dias, se eu não me engano, para o Rio de Janeiro apresentar um plano de combate ao tráfico. Porque se o Rio de Janeiro não apresentar, vai ter intervenção federal, sei lá, caralho. Por quê? Porque esse pessoal já entendeu que o crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, é um projeto de poder. Tem vereador, tem deputado, tem senador, é igualzinho tropa de elite. É aquilo lá, gente. Aí eu queria saber do Gabriel o que ele acha dessa esquerdinha aí que quer desarmar a polícia militar e que não quer que o PT combata o crime organizado. Olha, Merlin, me parece, assim, eu vou falar da minha realidade. Eu moro numa cidade chamada Araruama, que fica a 110 quilômetros do Rio de Janeiro, da capital, da cidade do Rio de Janeiro. Por trabalhar aqui, eu trabalho aqui na minha cidade, estudei em Niterói. Então, poucas vezes nos últimos anos eu fui para o Rio, a não ser por questões de turismo. Eu quero ir no museu. Eu quero ir em São Januário ver o jogo do Vasco. Não sei o quê. Eu quero fazer qualquer coisa. Assim, basicamente eu consigo fazer as coisas aqui nas redondezas. Mas, da experiência que eu tenho de região metropolitana, foram os anos que eu fiz faculdade em Niterói e claro, a minha vida adulta, a minha vida como adolescente / adulta. Mano, sinceramente, a gente vive um problema estrutural no Rio de Janeiro que tem a ver, que é muito claro. O Rio de Janeiro passou por muitos problemas depois da política das chamadas UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, que, em certo sentido, deu uma espalhada no movimento organizado, no crime organizado pelo Estado. Né? Gabriel, deixa eu fazer só um parênteses de 30 segundos rapidinho, porque a UPP, eu vi um documentário muito bom, e só para quem não sabe, já não sei se o Gabriel tem conhecimento, provavelmente sim, mas o UPP foi uma ideia progressista. Por quê?
Porque a ideia do pessoal era colocar pessoas novas na polícia que não foram corrompidas. Nem pelo fascismo, nem pelo racismo, nem pela grana. Então foi uma ideia muito boa. Só que por que deu errado? Porque esse pessoal jovem adquiriu experiência. E com a experiência vem a malandragem, a corrupção e toda a merda, né? Pois é, e assim, Merlin, aqui no Rio, aqui no estado, vou falar da condição de alguém que vive no estado do Rio. É muito difícil a condição de construção de uma política de segurança pública condizente, tendo em vista que a gente vive numa. Se eu pegar o carro que eu tenho aqui e der a partida, em 1h40 eu estou no centro do Rio. É muito perto das coisas. Os acessos à minha região dos Lagos, que é uma das regiões mais importantes do estado, é muito fácil. Então, o crime organizado se espalhou muito no Rio, por aqui nos últimos 20 anos. A minha cidade, em 2004, tinha 70 mil habitantes, hoje tem 150. Como é que você lida numa realidade em que a população mais do que dobrou num espaço curto de tempo? Com as complexidades de uma cidade que não teve os investimentos, com as frustrações que o estado do Rio de Janeiro passou, principalmente depois da quebra generalizada da indústria de petróleo por conta da Lava Jato, né? Eu, por exemplo, há pouco mais de um mês, eu tive num bairro chamado Venda das Pedras para fazer uma prova de concurso na cidade de Itaboraí, que seria o polo, a sede do polo petroquímico aqui no Rio de Janeiro. Só uma dúvida, é Rio das Pedras, você falou? Venda das Pedras. Ah, tá. Rio das Pedras é outro lugar. Onde a milícia domina é Rio das Pedras? Como é que é? É Rio das Pedras. Então onde eu fui é Venda das Pedras. E aí, cara, você vê que a escola onde eu fiz essa prova desse concurso é um CIEP relativamente bem localizado, e quando você olha pela janela desse CIEP, tem talvez um dos maiores condomínios do Minha Casa Minha Vida do Brasil, no bairro. E eu, por hábito, cheguei bem mais cedo. Quando eu vou fazer esses concursos, eu não costumo ir, eu não vou de carro, né? Eu vou de ônibus, é uma dificuldade para estacionamento, 1000 coisas. E eu fico, às vezes, converso com alguém da padaria, que estiver próximo e tal. E aqui o bairro é tranquilo, aquela coisa de você ambientar, né? Cara, os caras falam, bom, isso aqui era uma maravilha. Depois que prometeram fazer o Comperge aqui em Itaboraí, o preço das casas aumentou muito, tal. O que é Comperge, Gabriel? Não sei o que é. Que é o Complexo Petroquímico do Estado do Rio, que seria um lugar onde teria os maiores espaços de refino e beneficiamento de petróleo no Brasil, que é na cidade de Itaboraí, que é, sei lá, 75 quilômetros daqui, mais ou menos. E era um lugar que se prometia, era uma cidade que há 20 anos atrás tinha 200 mil habitantes, hoje tem 400 mil, muito em função das promessas do Comperge. E com a Lava Jato, a gente destruiu esse espaço, né? Recentemente, o Lula inaugurou uma parte que, tipo, acho que era 20% do que seria a estrutura a ser feita, e essa cidade até hoje está esperando a conclusão dessas obras. Trocando em miúdos, a nossa região dos lagos, a região metropolitana, a região dos lagos do Rio de Janeiro, sofreu muito com as promessas que a gente teve ao longo dos últimos 20 anos de crescimento econômico. Tem cidades aqui, por exemplo, a minha cidade era uma cidade que tinha um orçamento muito pequeno, mas depois do pré-sal virou uma cidade bilionária. A estrutura de salários da prefeitura da minha cidade, por exemplo, o professor ganhou um aumento de 85% em 4 anos. Você está falando de um dos maiores aumentos de salário de todos os tempos. Então, assim,
a gente tem muitos dados e muitas questões contraditórias no Rio de Janeiro. E às vezes eu me questiono o quanto faltou para a política, de modo geral, mas sobretudo a política estadual, pessoas que levassem a sério mudanças no Estado. E o Rio criou uma rotina de eleger candidatos muito ruins para governador do Estado, que estão alimentando esse círculo vicioso. A gente elegeu um cara que hoje o governador do Estado do Rio de Janeiro era um cara que há 3 anos atrás era um ilustre desconhecido. Então, assim, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente vai vendo episódios de violência muito pesados, né? Eu moro num bairro pequeno, aqui em Araruama, e há pouco mais de 1 ano e meio, um primo meu que tem uma barbearia, sei lá, 20 metros aqui da minha casa, um cara quase quebrou a porta de vidro da barbearia dele com a coronha da arma, 6h30 da tarde. Então, e o que eu vou falar para o meu primo que é barbeiro, que corta o meu cabelo, que a gente não vai combater esse tipo de atuação do crime organizado. Eu moro num bairro que a um pouco mais de 1 quilômetro daqui tem um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Eu perdi as contas das vezes que meu irmão, meus primos, eu mesmo, eu presenciei isso. Eu tenho um Uno, eu parei para fazer alguma coisa ali nas imediações, daqui a pouco eu vi de dentro do meu carro, eu vi uma viatura da Polícia Militar derrubar a porta do condomínio Minha Casa Minha Vida, porque tinha se instalado dentro lá uma boca de fumo. Então, como é que eu, que tenho um pensamento progressista, ou sou um cara claramente de esquerda, vou dizer para a galera que a gente não vai combater o crime organizado. Né? Como é que qual vai ser a resposta que o nosso partido, o nosso campo vai dar a demandas muito específicas. Gabriel, é a mesma argumentação da exploração do petróleo lá no Amazonas, né? É melhor Exato. O PT fazer o plano de segurança pública do que porque ele vai ter que ser feito. Então é melhor o PT, que vai ter todo o cuidado, do que uma porra de um neoliberal, de um fascista, né? Não Sim, faz exatamente. sentido isso? E essa talvez tenha sido uma das críticas que eu olho para o campo e penso, gente, onde vocês estão se enfiando? Eu tenho visto umas críticas, por exemplo, ao Quaquá, que é prefeito de uma cidade a 60 quilômetros da minha casa. Né? Eu recentemente fiz concurso lá para Maricá, estou aguardando ele me chamar. Quaquá, me chama aí no concurso. Mas, brincadeiras à parte, velho, eu vou dizer que o Quaquá está errado em promover um aperto nas políticas de segurança pública. Eu vou dizer que a atuação dele está flertando com fascismo, e eu não vou dar respostas reais a demandas reais da população. Meu primo, há 2 semanas atrás, ia ser assaltado num dos bairros nobres da minha cidade, saindo da academia, num dos bairros nobres da minha cidade, ia ser assaltado. Eu vou dar que demanda para ele? E que demanda eu vou dar para o rapaz lá de Maricá, que comprou um celular e foi assaltado saindo da loja com o telefone, e ele não tinha nem instalado absolutamente nada, ele foi assaltado na porta. Que demanda que eu vou dar para ele? Que explicação que eu vou dar para ele? Eu vou dizer que o meu partido e o meu projeto de país não comportam um processo de combate ao crime organizado?
eu vou dizer que não tenho que fazer, ou então eu vou fazer um discurso meramente retórico de, bom, vamos desmilitarizar a polícia, vamos reduzir os índices de violência. Eu acho que a partir dessa desmilitarização, eu acho que a gente não tem o direito de mentir para o nosso povo. E eu acho que chegou no momento em que o nosso campo tem que enfrentar muito claramente aquilo que precisa ser feito. E a pauta de segurança pública tem que voltar para os debates da esquerda. Porque isso é também bem-estar. Porque não raras as vezes as pessoas deixam de fazer de estudar, de ter determinados serviços de saúde, de educação, de lazer, porque ela não tem a segurança de sair de casa e fazer o que ela quer e precisa fazer. Então, acho que a gente tem que debater muito claramente, tem que ser muito contundente nas respostas que a gente dá. É claro que a gente não pode, e a gente certamente não vai fazer isso, a defesa da brutalidade com que determinados grupos policiais atuam. Mas também não pode fazer a fala irresponsável com a população de que, bom, vamos tentar fazer um negócio aqui, vamos ver se vai dar certo. A nossa fala tem que ser contundente. E não dá mais para a gente cair na conversa e deixar passar o recado de que a gente é favorável a bandido. Como durante com a honesta preocupação em não violar direitos humanos, que nós temos esse compromisso, também com o medo desse tipo de violação não produzir fenômenos de combate ao crime organizado, a gente tem que combater. E isso dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer combate com inteligência, com tudo. E a gente tem que dar respostas reais para o nosso povo. Não adianta ficar só na retórica de dizer que não, vamos melhorar a vida de vocês, vamos lutar por salários melhores, por melhores serviços públicos, quando ele não consegue sair para o posto de saúde, porque às vezes tem um maluco com um fuzil na porta do posto de saúde, porra. Acho que a gente tem uma questão muito grave. A segurança pública precisa ser uma pauta voltar a ser debatida pela esquerda. Marlos, seja bem-vindo aí. Boa noite a todos. Eu ia só criticar o Quaquá porque ele... Mas não é na questão de, tem que combater o crime organizado, porque realmente tem que combater, mas eu acho que esse discurso dele de... Eu peguei aqui ele falando que, aqui em Maricá, vagabundo vai pra vala. Eu acho que esse discurso é bem... Não precisa disso. Até porque a gente não quer pautar nessa direção. A gente quer pautar... Não, precisa de inteligência. A gente não precisa armar a polícia. Até porque não queremos formar milícia. Não queremos substituir o tráfico por milícia. Mas também tem uma verdade muito dura de engolir para a sociedade, que é... Qual que é a diferença do crime organizado de São Paulo no Rio de Janeiro? Por que se mata tão pouco em São Paulo e no Rio de Janeiro se mata tanto, né? Primeiro que é um monopólio, segundo que tá dominando o estado inteiro, e o crime organizado ele é muito mais empresarial, ele não é tão o tráfico de drogas contra a milícia. Eu acho que agora vai voltar a ser um pouquinho assim, porque o Tarcísio tá querendo meter um louco assim, tá querendo carioquizar colonizar o São Paulo com as práticas do Rio de Janeiro, mas e tipo, é a mesma coisa que um cara lá que eu tava vendo o Átila conversando com ele, eu não lembro o nome dele, que ele falou que no Japão o crime organizado ele tá em tipo todo lugar. E como é que no Japão quase não tem morte, não tem assassinato? É porque lá é tudo muito... O crime realmente ele é muito organizado e é um negócio muito discreto, é muito por baixo dos panos. Então é meio institucionalizado, é uma burguesia paralela ao Estado institucionalizada. É um negócio que
é uma realidade dura. Então não é legal assumir que é uma corrupção estatal, mas é o que acontece, né? Então também é difícil de politizar as pessoas em torno disso, né? Ainda mais a esquerda aqui, que a corrupção é o mal da terra, é a pior coisa que existe. Aquele lá, o Safatli do PSOL, que falava que temos que enforcar os petistas corruptos nas tripas dos PSDBistas, dos tucanos corruptos. Vai tomar no cu, né? Não é pra tanto assim também. Mas tem uma retórica ali, Marlos, que me parece, pelo menos, que é tentar que esses caras que se dizem de uma esquerda dita radical quer vender uma demagogia geral que é típica de uma classe média alta brasileira que não conhece o país, cara. Ou que eu diria que é até fascista, né? Porque o fascismo ele tem esse negócio de que é uma degeneração moral da sociedade. A sociedade está se degenerando no nível moral. Então, se a gente botar gente moralmente elevado, isso aí tinha no positivismo brasileiro, a gente resolve, né? Porque é corrupção, temos que botar gente que não é corrupta. Sim. E é um discurso meio fascista mesmo, porque é a concepção de que, olha, só eu lá consigo resolver. É o deixa que eu chuto, né? Tem um pênalti lá e o cara vai falar, não, o único que vai conseguir botar essa bola na rede sou eu, caramba. Romário da política, né? Exatamente isso, é o Romário da política. É o cara que... O Gabriel, queria voltar rapidinho aqui nessa questão que o Marlos trouxe. Não falando especificamente do governador da Bahia, porque eu não conheço suficientemente. Mas eu vou falar hipoteticamente. Eu não vejo problema no discurso vai pra vala, desde que seja um discurso pro povão, né? Mas nos bastidores, a corregedoria e a punição a policial que não exercer a estrita legalidade, ele seja punido. O que eu quero dizer com isso? Vai pra vala, mas dentro da lei. O cara, o crime organizado tá disparando, dispara. Agora, se acontecer igual no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente. Se fazer merda, você vai em cana. Igual aquele policial, até em folga. Vocês viram aquele policial federal, que o cara acabou de assaltar ele, na hora que tava uns 30 metros já, ele sacou e fuzilou o cara pelas costas. Aquilo ali é homicídio, aquilo ali é execução, não é... Entende? Então, o que eu tô falando é o seguinte, mesmo que o PT tenha um discurso de vai pra vala, não sei o quê, eu acho válido pro povão, porque infelizmente o PT, ele é... Tanto é que tem várias pessoas que quando o Lula usa essas palavras que são inadequadas pra esquerda, eu entendo que ele não tá falando pra gente. Então, várias vezes o Lula usa palavras que pra gente não faz sentido. Mas ele sabe pra quem que ele tá falando. Então, o que eu queria falar, não sei se o Marlos e você vão concordar, eu não tenho problema com o discurso. O PT chegar e falar vai pra vala, vai pra casa do caralho, não sei o quê, o importante pra mim é o quê? O PT tá colocando câmera na lapela e na viatura, todos os policiais? Tá. O PT vai ter corregedoria e não vai ter, como é que chama? Corporativismo. Vai ser punido o bandido com farda? Vai ser punido os caras que fizeram com aquela mulher lá no carnaval? Vai ser punido o cara que pega um preto qualquer e leva pra um canto e espanca e mata? Então, é por isso que eu tô falando, Marlos. É o mesmo princípio da exploração do Amazonas. Certo? É melhor o PT. Isso não... Agora, se o Quaquá é um cara que, sei lá, é um lobo em pele de cordeiro, não tô falando disso. Mais uma vez, não conheço. Pode ser que o Quaquá esteja falando mandar pra vala, porque realmente ele tá no PT, mas sei lá, ele é um fascista. Não sei, não tô falando disso. O que eu tô falando eu, como padrão, não gosto de condenar discursos, porque a gente tem que lembrar que quem ganha voto é o povão. O povão quer saber o quê? Bandido, é igual o Gabriel falou. O cara roubou meu celular, eu quero que esse cara morra. É isso que o povão pensa. Não adianta, sei lá, explicar direitos humanos pra esse cara, falar, cara, você é doido? É sério que você quer matar um cara que roubou seu celular? Você não acha que é demais?
Vai falar que demais o quê? Trabalhei 1 ano pra comprar essa merda aí, esse cara vem e me rouba. Vou fazer o que da minha vida agora? Meus contatos de vender salgado, tá tudo lá, não sei o que, entende? Então, a gente tem que ficar de olho sim nessas políticas públicas do PT, mas eu acho que a gente tem que separar discurso de ação, né? Porque o PT, infelizmente, qualquer governador tem que ter um discurso, entre aspas, fascista, né? É o que o Gabriel falou, o PT tem que se desligar dessa palhaçada de que defende bandido. E se para se desligar disso vai usar frases fortes iguais que foi citado, para mim tudo bem. O que eu quero saber é, se daqui a pouco começar a aparecer lá na Bahia denúncias que a mídia ninja faz em São Paulo e Rio, aí obviamente a gente vai ser contra. Né? Na hora que tiver uma operação policial e na hora que acabou, apareceu um monte de baiano falando que teve tortura, teve execução, teve não sei o que, teve polícia invadindo casa sem mandato, aí a gente vai ser contra. Né? Agora, discurso por discurso, por mim, meu amigo, eu não sei o que vocês pensam, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque esse pessoal precisa de voto, né? E infelizmente, para ganhar voto, tem que falar essas bosta, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho que, assim, eu sei, eu sou alguém que acompanha o Quaquá mais de perto, afinal de contas, o Quaquá foi deputado federal e é prefeito de uma cidade aqui nos arredores da minha cidade. Eu tirei uma foto com o Quaquá na Câmara Municipal aqui da minha cidade, de um evento que teve do PT, o cara super acessível, deu tapa nas minhas costas, caramba. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Quaquá. Eu acho que eu acho que a gente vai ter que... Algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. A gente vai ter que abraçar, em certo sentido, um discurso mais duro. Nesse sentido do Quaquá, no sentido mais pragmático. Eu escrevi um texto no fim do ano passado em que eu acho que a prática política da esquerda muito purista é um problema. Tem até um texto aí que saiu no jornal que eu sou colunista. Né? E aí eu entendi. A verdade é que é o seguinte: muito daquela fala ali do Quaquá é a fala do carioca médio. É a fala do carioca médio que tá. E qual é o recado que esse cara está querendo dar para a população? Por mais. Aquela fala em específico, eu acho que existem caminhos de você argumentar o que ele quis dizer com menos. Com menos apelo para aquele tipo de fala. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo muito claramente o que ele está querendo dizer. Ele tá prometendo para a população de Maricá que o crime organizado vai ser combatido e vai contar com força da prefeitura. Que esse é um ente, que é um debate... Eu não sou de segurança pública, por exemplo, mas esse é um ente... Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, Carol, de vez em quando a gente troca uma ideia sobre esse assunto, foi minha aluna e tal. Eu troco essa ideia com a Carol, de que é o seguinte: um dos grandes baratos nossos para combater o crime organizado e os problemas de segurança pública no país é o fortalecimento de forças municipais de segurança. É claro, a gente não pode alimentar o discurso escroto que a gente tem de determinadas falas de alguns políticos. Mas a gente tem sim que fazer falas mais contundentes com relação ao combate às coisas. Porque, de modo geral, o nosso campo tem sido muito mole, tem sido muito reticente, na linguagem do carioca médio, para o carioca médio, determinadas falas do nosso campo, parece que o cara está dando 2 papos. E para o carioca médio, me parece que o combate
à violência e aos problemas de segurança pública tem que ser feito de forma mais incisiva. Eu acho que tem uma questão muito cultural aqui, né? Porque a realidade carioca ela é brutal. Eu acho que talvez aquela fala tenha soado para quem é de fora do Rio de Janeiro de um jeito, porém para o carioca médio ela não tem o mesmo peso. Talvez. Eu tenho uma desconfiança de que o carioca médio entendeu o que ele quis dizer com aquela frase de uma maneira um pouco diferente. Talvez choque quem é fora da realidade, porque a realidade no Rio de Janeiro ela é muito, muito, muito dura. E é bizarro mesmo. Então, talvez essa seja uma das respostas de por que o Quaquá foi tão incisivo na fala dele. Né? Ele falou uma parada ali, não, vamos para vala, não sei o quê, mas isso é a retórica, talvez a retórica do carioca médio, que eu não sei se exatamente... É gíria regional, pô. Eu fiquei com essa impressão, só que é aquilo. Soa ruim, soa mal. Né? Gabriel, só trazendo uma coisa que eu acabei de pensar aqui, tem uma diferença de bandido para a esquerda e bandido para a direita, né? Quando a esquerda fala bandido, é bandido. A gente não tá falando de um preto que tava andando no lugar errado na hora errada, né? Então tem tudo isso também, né? Sim, tem toda uma diferença de retórica, Merlin, que me parece que é muito a brincadeira que tem nas redes sociais do adivinha o DDD. Porque o carioca é esporrento mesmo, entendeu? Eu peguei muito isso na medida que eu fui tendo muito contato com gente de fora do estado do Rio. O carioca é muito espalhafatoso, muito falador, tapinha, não sei o quê, e as outras pessoas são mais comedidas. E talvez aquela fala do Quaquá não quer. Aí a pessoa pode recortar e dizer, tá vendo aí, ó, o cara passando pano pro Quaquá. Não. Talvez ali esteja a fala do carioca que está falando pro outro carioca, é o seguinte, meu irmão, a gente vai combater o crime organizado. Só que a gente também rebaixou muito o nosso debate no sentido de que a gente cada vez mais está escolhendo palavras para poder se referir a determinados assuntos, para falar de determinados temas. E isso ficou muito claro, e aí, só um parênteses para a gente perceber qual é o meu argumento, foi aquele papo lá do Mulher Bonita do Lula. O Lula estava elogiando... aí foi uma má vontade do caralho. Não, é de uma bizarrice, Marlos, que é o que eu digo que eu acho que tem a ver também com a fala do Quaquá. É porque a nossa linguagem ficou tão ascética. A esquerda criou um discurso no nosso campo que está cada vez mais desprovido de povo. Porque é o seguinte, vamos falar a verdade, é óbvio que tem coisas que a gente tem que combater muito fortemente. Porém, tem determinadas coisas que são marcas da nossa cultura. Não dá para a gente apenas importar determinadas pautas e achar que aquilo é típico do Brasil. Então, eu acho que se enquadra nisso. O Quaquá é um cara que tem 60 anos de idade. Talvez eu tenho a mesma formação universitária que o Quaquá, é formado em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. Estudou no mesmo bloco que eu. Ele é, sei lá, 20 e tantos anos mais velho do que eu. Eu não usaria aquelas palavras, certamente. Mas eu acho que aquela postura mais incisiva, eu acho que talvez seja o que esteja faltando para certos setores do nosso campo. Eu entendi muito bem o que o Lula quis dizer quando ele elogiou a Gleisi. Essa mulher bonita, ele está dizendo o seguinte, tá vendo, Bolsonaro? Essa merda que você falou aí, de dizer que no PT só tem mulher feia,
Então, a gente tem que recuperar uma linguagem que seja mais povo. Eu acho que A é gente... tipo, tu tá dando uma declaração assim, eu não me preocupo de ficar pisando em ovos pra falar, né? Eu não tenho problemas eu Vocês não acho vão me que... trancar no discurso, né? Isso eu acho que é Exatamente. importante, realmente. Eu acho que Porque essa o Lula fala, isso, o que Israel faz é igualzinho o que os nazistas fizeram. Exatamente, e é mesmo. Só que para um pessoal isso aí vai machucar, né? Porque, como é que vocês estão me comparando com o Carrasco lá do passado? Exatamente isso. Então, eu acho que é preciso avançar nisso daí, mas sempre tem que pensar que, tipo, se tu não vai pisar demais realmente, se tu não vai realmente pisar no calo de uma pessoa que tu não precisava, né? Ô, E nesse caso do Marlos, Quaquá, eu acho que tem um jeito melhor dele fazer isso É, do que dizer, a bandidagem vai pra vala. Eu acho que ele tem que. Até porque a gente quer direcionar a ideologia das pessoas num negócio mais racional, né? E na racionalidade, como que se combate a violência? É com inteligência, é indo na fonte, não no pé rapado que tá vendendo droguinha na rua, né? essa é a parada. Você viu o que ele falou? Entende? Aí tu pode falar, eu vou pegar os caras grandes, esses caras aí que estão E ao por mesmo baixo dos tempo, ele falou panos. Você percebe, a fala dele tem umas. É aí que tá, eu acho que uma coisa, que é o seguinte: não, eu não tô falando para você que tá querendo não sei o quê. É aquela coisa. Eu digo que é a fala do carioca médio, que eu acho que ele tem feito ele tem representado o Quaquá. De novo, onde é Gabriel tá passando pano pro Quaquá. Não tô não. Vamos lá. Eu acho que o Quaquá tem apresentado um perfil de atuação de político à esquerda que incomoda muito o nosso campo. Muito. Porque o nosso campo se acostumou com aquela coisa polida do intelectual que vem da universidade. Não, porque reparei bem, não sei o que, piriri, aquela coisa bem Haddad, aquela coisa super polidinha. Porra, que maldade! Mas eu acho que é isso. O nosso campo está acostumado com esse tipo de atuação política, de atuação pública. Só que o seguinte, o que o Quaquá está sacudindo a galera, meu irmão, a gente só vai conseguir atuar o povão se a gente tiver uma fala que é a fala do povão. Eu acho que uma coisa que eu converso muito aqui, eu não sei se vocês conhecem a figura do Olívio Dutra, né, que é um político histórico do PT, bancário, bigodão. Ele é o gaúcho, personalizado, e ele é um cara de esquerda. As pessoas têm saudade desse cara, velho. As pessoas têm muita saudade do ô Gabriel. o cara que as pessoas se identificam, né? Fala, merda. Mas eu não vejo por esse ângulo. O que eu tô falando é o seguinte. Vamos pro que importa, que é a eleição. O resto não importa, a verdade é essa. Então vamos lá. O Quaquá falou que vai mandar bandido pra vala. Beleza. Alguém da esquerda vai deixar de... Alguém que votou nele vai deixar de votar nele porque ele falou isso? Claro que não. Evidentemente. Por que alguém que... O pessoal que hegemoniza a esquerda no Rio de Janeiro não vai. Hã? Mas ele não, é o mesmo pera cara... aí. Não é isso não, gente. Não é isso não. Eu tô falando, quando eu falo alguém, eu não tô falando de PSOL essas bosta, não. Eles vão votar. Nosso campo não vai. Ele não perdeu um único voto. Eu me arrisco a dizer que ele em Maricá, ele não perdeu um único voto. Sim, mas o meu ponto, Gabriel, o meu ponto é o seguinte. Ele ganhou com 75%. O que vai fazer ele perder voto da esquerda? Porque ele tá ganhando voto da direita com essa declaração. O que faria ele perder voto da esquerda? Ele chegar fuzilando o preto em favela. Você entende que ele fazer um discurso é uma coisa e ele... Se sair em todo o jornal, vamos supor que amanhã ou depois sai no jornal lá que a polícia municipal do Quaquá entrou no sei lá onde e matou 3 criancinhas pretas. Aí sim, ele vai perder um monte de voto. Entende que o discurso não é o problema, principalmente pra gente que é materialista? Esse cara ele pode falar o que ele quiser, bandido bom, bandido morto, vai pra vala, vai pra casa do caralho. O que eu acho que a gente tem que estar ligado é como essa polícia tá operando. Sim. Se essa polícia não tá... Se é uma polícia de verdade, não é bandido, não é fascista, não é racista, porque o povão é o povão, não adianta, é o que o Gabriel acabou de falar. Ficar com essas... Por que o Ciro não tem voto? Porque ele é extremamente acadêmico.
Então o povão fala, quem que é esse maluco, cara? Entende? Então, apesar do Ciro ter uma capacidade de entender o cenário econômico muito grande, o Lula, ele fala do chiclete, ele fala da Lindu, ele fala do não sei o quê, entende? Ele dá exemplo é o negócio do Paulo Freire, não sei quem viu a uva, esqueci, como é que é? Ivo viu a uva. É isso, cara. Então, eu tô cagando pra... Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É a mesma coisa que a gente fala do Lula. O cara falando assim, você viu a declaração do Lula lá, passando pano pra Israel? Qual foi a primeira, né? Eu falei, dane-se, cara. Você quer que o Lula se indispõe por causa de merda de Israel? Aqui é a mesma coisa. Se essa fala esdrúxula do Kaká fizer com que ele seja reeleito ou manter o PT no poder, pra mim que se dane. Agora, se amanhã ou depois aparecer notícia que essa polícia tá torturando, matando, estuprando, não sei o quê, aí a gente tá falando de outra coisa. Entende? Eu acho que a gente tem que separar o discurso da ação, porque a esquerda tem que ter discurso do senso comum. É necessário, infelizmente. Né? Esse negócio de politizar que a Soberana fala, o Ciro tá aí para demonstrar que não funciona. Quer um cara mais politizador do que o Ciro na área de economia? O cara dá aula. Eu já assisti aulas e aulas do Ciro. Agora, quando ele vai falar pro povão, não tem aderência, não tem nada. O povão olha aquilo lá e dane-se ele. Ó, inacreditavelmente, eu baixei aqui no celular o último livro que o Quaquá lançou agora no início do ano. Diálogos com a Utopia, um necessário debate sobre a estratégia da esquerda para construir um socialismo democrático. Gente, quem no nosso partido está falando de socialismo em 2025? É verdade. Um cara que escreve um livro desse, ele vai mandar a polícia matar preto? Entende que não faz sentido? Não tem sentido essa merda, gente. Olha a capa dele. É ele com o Barba. E tem mais. Olha só. Olha o sumário do livro dele. Tem um capítulo lá com o Zé de Abreu. O primeiro capítulo, a dialética do sonho e da realidade. No segundo capítulo, a construção permanente de um bloco histórico, tático e estratégico. Nem puritanismo histérico, nem pragmatismo estéril. Alianças à direita, mas sob a hegemonia da esquerda. Esse é o capítulo 2 do livro dele. Ô, Gabriel, eu já sei qual que é o capítulo 3. Mas eu vou ter que votar nele no pad. Eu já sei qual que é o capítulo 3, mandando pra vala. Deve ser esse, né? Olha, ele tem uma parte desse capítulo chamada o seguinte: a polêmica ou a burrice de priorizar pautas comportamentais. Terceiro capítulo. O PT e o futuro do lulismo. Aí ele propõe a ideia de um pacto do Lula de 30 anos. Democracia, distribuição de renda e soberania. E aí o último livro dele, o capítulo dele, ele faz um debate sobre a classe trabalhadora no século XXI. O quinto, ele faz um debate a respeito da relação que a esquerda tem que ter com a prosperidade e empreendedorismo. E o último capítulo é avante, porque foguete não dá ré. Esse é outro ponto interessante que o Lula também aderiu. Costume, né? Perdão, fala mais. Gente, pode falar. Eu ia falar que eu acho complicado essa generalização da pauta dos costumes. Eu não li o negócio, então não posso opinar, mas se direciona naquela negócio de vamos na luta de classes e minoria é pauta de costume, eu acho meio complicado, né? Não, com certeza. Mas a gente... Eu acho que ele... Eu vou terminar de ler o livro. Pelo menos diante de uma leitura inicial do livro, ele começa a dar... Ele está abordando no livro dele pautas muito concretas para o nosso campo. O que a esquerda vai fazer com esse discurso empreendedorista que está na sociedade? Sim, vai dizer que não é liberal, que mas é o que eu ia falar na hora que eu falei junto com o Marlos. O Lula já se ligou disso. O Lula tá falando, tem que empreender mesmo e meritocracia na veia.
É o que a esquerda tem que fazer, caralho. A população tá querendo empreender, né? Comprar uma moto pra entregar iFood, empreender. Aí o Lula vai falar, não, cara, vai trabalhar, vagabundo, entende? Então, a esquerda já passou da hora de adequar o seu discurso ao que a gente chama de senso comum. Não adianta o Lula ir lá e fazer uma palestra de 1 hora, olha, gente, isso é enganação. Isso aí que vocês estão fazendo, vender bolinho de pote, isso não é empreender. Vocês estão sendo enganados, vocês são escravos do sistema. Entende que o cara vai ficar com raiva do Lula? O cara não vai falar, não, é mesmo, o Lula tá certo. Não, ele vai falar, o Lula é um filho de uma puta. Eu quero empreender, ele não deixa. Aí o Lula fez o quê? Olha a sacada do Lula. Dá créditozinho de bosta, né? 5 mil realzinho pro cara começar a empreender. Ah, você quer vender bolo de pote? Beleza, vem aqui pegar um crédito subsidiado para você começar seu negocinho. Isso é política. Não adianta você ser racional. Todo mundo sabe que isso é besteira. Agora, vai enfiar isso na cabeça do cara. É igual o pessoal do iFood, né? Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Por que eles estavam cantando isso? Porque o Lula queria dar para eles direitos trabalhistas. Queria dar INSS. E os caras estão xingando ele porque ele queria fazer isso. E eu acho que tem caminho, gente, para a gente pegar toda essa galera e inserir numa economia formal. Eu acho que é isso que está faltando ao nosso campo. Pegar e trazer os caras e debater. Vem cá, olha só. Isso ficou muito claro conversando com um primo meu, que é, sei lá, 10 anos mais novo do que eu, e que recentemente tirou carteira de motorista, comprou uma moto zero, e hoje ele está ganhando a vida dele fazendo transporte. Não tem caminho argumentativo para mim que consiga de dizer que ele está errado. Porque financeiramente ele tem, dependendo do tipo de serviço, da demanda que tem no final de semana, ele ganha mais do que a média da salarial das outras pessoas. Ele, em 1 hora, está ganhando, às vezes, muito mais do que muito serviço qualificado com diploma universitário. Só que o seguinte, como é que o caminho para trazer essa galera de uma economia informal para a economia formal, que ele consiga contribuir para a Previdência Social no Brasil, para que ele consiga construir uma vida digna e que ele não fique apenas vulnerável nesse sistema? É uma politização que a militância que tem que fazer, não o governante, né? Não tem como o governante Eu também falar acho. de jogar a CLT e esperar que todo mundo pegue, né? Eu acho que esse é o ponto. O trabalho eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande no nosso campo, que é sair um pouco da visão muito romântica do trabalhador com um único vínculo. Porque essa não é mais a realidade do mercado de trabalho, por mais ruim que a gente olhe e pense que seja. E eu concordo pra caramba com isso. É ruim pra caramba. Mas, de modo geral, hoje, a gente tem a gente não pode só. A gente tem que dar respostas reais para as demandas reais da classe trabalhadora. Não é tentar fazer, não é convencer o cara de que a gente vai voltar para o passado, para um passado que não era bom também, não. Os trabalhadores tinham muitas dificuldades também em outros momentos. Ô, Gabriel, você lembra que eu xinguei pra cacete a Gleice, porque ela falou que o trabalhador não quer contribuir com a Previdência, a gente tem que repensar isso. Mas ela tá indo nesse sentido que a gente tá falando, né? Dica correnteza, né? Pra que diabos o Lula vai ficar... Não é o que vocês estão concordando, né? Não é função do PT conscientizar esse pessoal. A função do PT é o quê? O que o povo quer? O povo quer andar de motinha e não quer pagar a Previdência. Então foda-se, cara. É assim que eu vou ganhar voto? Então beleza, dane-se, entende? Porque não adianta, porque o PT não vai conseguir fazer as coisas sozinho, né? Ou então criar estratégias, Merlin, de construir
caminhos para que esses trabalhos que são altamente precarizados e que se possa criar algum tipo de estratégia para encaminhar esses caras para a economia formal. Você viu que nem precisa, Gabriel, porque a vida faz o serviço. O que aconteceu num período aí de mais ou menos 2 anos? Os caras já se ligaram que eles precisam de INSS. Essa última paralisação foi para pedir isso. Então, o tempo está a nosso favor. Toda essa molecada, daqui 10 anos, vai estar com 30, 40 anos. Aí ele vai lembrar que ele vai ficar velho. Aí ele vai lembrar que o fulano caiu, quebrou a perna e tá sem trabalhar até hoje, a família passando fome. Entende que meio que é uma luta que ela vai sozinha, vamos dizer assim? Vai chegar a hora que o PT só tem que dar o último empurrãozinho. Então... Mas a gente tem que martelar essa ideia na cabeça deles. Enquanto isso, a gente tem que ir martelando, que a gente é que tá defendendo. Porque Sim. é que nem lá na Primeira Guerra Mundial, que eu lembro, acho que foi o Pedro Ivo que trouxe essa ideia de que o Lenin, ele falava contra a guerra, né? Aí ia se desgastando, as potências iam perdendo, ia todo mundo se fudendo na guerra, e aí o pessoal toma conta, não, esse pessoal que tava falando contra a guerra, eles estavam certos, né? Vamos colar com eles agora? Então, é por isso que eu discordo que quando o Merin fala que o PT não tem que fazer isso. O PT tem que fazer porque é o partido, né? Agora, no governo, realmente, no governo ele tem que fazer o que dá pra fazer. Mas o partido tem que ter trabalho de... Eu me expressei mal, o Marlos. Quando eu falo PT, eu tô falando de governo. Porque eu me expresso... Sempre que eu falar PT, eu tô falando de governo, porque eu não entendo nada de partido. A gente tem que criar estratégias muito claramente de construir estratégias para que essas bases, que a gente consiga carregar esses caras para a economia formal e dar respostas concretas para a questão do empreendedorismo. É uma demanda do nosso sistema. E não é, e ao contrário, e a gente também não pode cair também numa armadilha de achar que esse tipo de fala vai ser uma fala despolitizante. Porque é o seguinte, a gente pode criar estratégias políticas para isso. As estratégias de convencimento que dizer para o cara e falar o seguinte: olha só, filho, aposentadoria para todo mundo é aos 65, você tem 30, mano. Você tem 35 anos de trabalho pela frente. Até lá, se você cair de moto, você vai viver do quê? Caiu de moto, machucou a perna. Meu irmão, de que você vai viver nesse processo aí? Até você se curar. É criar esse tipo de exercício. Sim, quem que deveria estar fazendo isso? É o cara que vai lá, o Jones, né? Vai lá e fica do lado dos caras para não ter, entende? Que tá querendo inverter. O Jones fala para não ir, aí o PT tem que falar para ir? Para perder voto e virar um caralho? Eu acho que a gente tem que ir criando... O nosso campo precisa parar. Eu acho que a gente tem que ter estratégias extremamente práticas. E tem que ser... A teoria não pode ser dissociada da prática. Porque no final, quando o cara fica jogando conversa fora aí a respeito de teorias e vendendo um mercado de trabalho para a população mais pobre que não vai voltar. Esse mercado de trabalho clássico dos anos 80 acabou, gente. A gente vai ter que criar estratégia de luta dentro da realidade material que a gente tem. Isso não quer dizer que a gente está rebaixando a luta, não. E talvez será a tão famosa renda universal, vai ser o único caminho, né? Pode ser esse. Eu vou falar pro cara, você vai ter aí você vai ter o governo vai conseguir suprir para você o mínimo para você não morrer com os dentes arreganhados de fome. É o mínimo, você vai ter arroz, você vai ter feijão. Se você tiver um consumo mínimo, que nem já é uma estratégia que está se debatendo aí, abaixo de um determinado consumo de energia, as estruturas de Estado vai pagar ou não vai cobrar de você a conta de luz, porque vai chegar num ponto que já vai chegar, não, estamos num processo em que ar-condicionado não é luxo. Você tem noção de que a
Há alguns dias eu estava tendo essa conversa com um vendedor de água na rua. O cara falou para mim, carro não é luxo. Então, Ar-condicionado chegando não é luxo. no padrão de consumo dos países avançados, né? Que lá também não é luxo. Exato. A gente não pode fazer o discurso que de muita gente de esquerda, que é a esquerda franciscana, que lá atrás apostou que nós conseguiríamos nos movimentar nas grandes cidades de bicicleta. A gente não pode cair nessa porra. Definitivamente. Eu, Gabriel Bastos, trabalho a 6 quilômetros do meu local de trabalho. Aliás, né, nas escolas que eu trabalho, sempre foram nessa média, 6 quilômetros. Sabe quando que eu ia trabalhar de bicicleta a 6 quilômetros da minha casa? Nunca! E por que eu não ia? Porque eu não tinha condições. Eu moro numa cidade litorânea, porém eu moro num bairro cheio de morro, ladeira. Como é que eu chego na escola? Indo de bicicleta assim. As ruas que dão acesso ao meu bairro para a minha escola em que eu trabalho, o meu bairro não tem asfalto até hoje. Uma escola onde eu trabalhei, teve um dia que eu tive que andar 10 quilômetros a pé para me livrar de uma inundação. É essa demanda que eu tenho que dar. O nosso campo não pode ser o campo do que vai vender. A gente não pode vender terreno na Lua. Isso a gente deixa para pastor neopentecostal pilantra. A gente não pode vender terreno na Lua. A gente tem que vender para a classe trabalhadora a verdade. A gente não pode achar que a gente vai vender um mundo. Eu não vou vender a utopia do Thomas More para a realidade, para os caras. Eu tenho que dar respostas de demandas reais. Eu não posso ser o professor que ganha 12 mil reais por mês, não é o meu caso, mas aqui na média salarial das prefeituras municipais da minha cidade, o cara que tem 2 matrículas públicas hoje ganha na média 10 mil reais. Eu não posso, como professor, vir de uma classe ou de uma parte da classe trabalhadora que ganha 10 mil reais por mês, bater nas costas do entregador e dizer que eu tenho as mesmas condições de vida e de trabalho que a dele. Vai se fuder, porra. Eu não posso. Eu não posso estar dentro de uma determinada estrutura e achar que eu vou dar a mesma demanda para o cara. Não tem como. É sério que eu, Gabriel, vou dar um tapinha nas costas do meu pai, que é porteiro de um edifício, e vou dizer que eu tenho a mesma estrutura de trabalho que ele? Não tem como. Eu não tenho a mesma estrutura de trabalho que ele. Então, assim, a gente vai ter que sentar e pensar, e é por isso que eu falei lá no grupo e digo, o nosso campo vai ter que parar em alguns momentos e perceber que determinadas figuras não têm que ser caladas, não. Tem que ser estimuladas para despertar a consciência da necessidade de algumas mudanças. O perfil, e aí a gente volta para o Quaquá, que era de quem a gente estava falando. O Quaquá é um cara que tem muitos problemas. Claro que eu não vou falar nada, afinal de contas, ele é um cara do nosso campo e as pessoas criticam muito a atuação política dele, gente de esquerda, gente de quem eu confio. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para essa pessoa o seguinte: você não acha que tem algo no que ele está dizendo? Vocês acham que não tem nada na forma com a forma da atuação política dele, que dá alguma resposta definitiva, ou se não, definitiva é difícil, mas
Não tem nada no discurso dele que tragam respostas novas para demandas reais do nosso povo. O cara está ganhando com 80% dos votos na cidade dele é porque ele é bonito, porque ele fala bem. Obviamente que Pois não, é. caramba. Cadê a social-democracia se degenera, constrói as condições para acabar, né? Aí não tem, né? Aí o Quaquá fica lá na dinastia aquaquense pelo resto da vida. Exato. Aí não tem mais o Ian Neves. Cara. É essa a parada. É aí que eu digo que o nosso campo precisa discutir exatamente isso. É criar estratégias de atuação que dê para a classe trabalhadora, dê para as pessoas respostas reais. Não adianta a gente ficar só com a masturbação mental de que a gente vai chegar ao socialismo sem que o socialismo, meu irmão, não vai rolar. A gente tem que chegar muito claramente para o trabalhador e dizer, olha só, a minha perspectiva de luta é chegar ao socialismo. Porém, hoje, 20 de abril de 2025, não chegaremos ao socialismo, não. A gente não reúne na realidade as condições mínimas para isso. O que a gente consegue fazer é isso, isso e isso. E outra, e é uma coisa que eu falo com a Luane há muito tempo, a gente tem que parar de ter vergonha de assumir uma coisa que é muito básica no nosso campo. Eu acho que a gente tem que parar de ter vergonha de dizer que, às vezes, o acordo é melhor do que o impossível. Isso sim, com certeza. O Lênin... É o que o Lênin falava no acordo lá de... Como é que é o nome do acordo, o primeiro que fizeram com a Alemanha na Primeira Guerra? Não é Brest-Litovsk? Esse aí, que o Trotsky não queria assinar, que os comunistas de esquerda não queriam assinar. O Trotsky, a frase dele, cara, nem guerra nem paz. Vê se não é nem fica nem fora Dilma, esse animal do caralho, né, cara? É um imbecil de merda. Mas é esse o ponto. Tem horas que a gente vai ter que falar a gente. Eu acho que a estratégia maior de luta para nós, que estamos pensando a construção de um campo democrático e popular, é nunca mentir para quem a gente está junto. É a ética, é a construção de uma atuação política ética, não no sentido de purismo, mas é a criação de uma ética de dizer para o cara, meu irmão, não vai rolar. Isso não vai rolar. Entre o máximo e o mínimo, a gente vai conseguir isso aqui, uma mediana. Que eu acho que falar soberana. Não, jamais. Não, aí eu prefiro jamais. Eu prefiro fascismo do que soberana. Ô, gente, já deu a hora aqui. Considerações finais, tá muito bom o papo, mas todo domingo, 17 horas, estamos aqui. Então, Marlos, Gabriel, todo mundo aí apareça. Mas aí, considerações finais aí, fazendo favor, que a gente já tá indo embora. Fazer uma jantinha. Você fala primeiro. Eu ia agradecer a professora Ana que deu uma aula aqui agora, né? Que bom que ela disponibiliza o tempo dela e a experiência dela pra gente, porque ela sabe que ela vivenciou isso já no passado. A gente acha que isso aqui é coisa nova, mas desde o tempo do Lênin, o Lênin já brigava com esse pessoal, com esses retardados, né? E eu queria sugerir para as pessoas leiam o Aspectos Políticos do Pleno Emprego do Kaleck, que é um artigo fenomenal que explica perfeitamente por que a Dilma caiu, por que Jango caiu. Não caiu porque eles endireitaram, porque eles conciliaram demais, eles caíram porque eles garantiam um pleno emprego, que eles garantiam o aumento da renda, e isso afeta os lucros do capitalista, e o capitalista movimenta os pauzinhos para eles caírem. E é isso que explica, não é, criou as bases para cair, não é isso. Ô, Marlos, e a gota d'água foi o famoso 30% de 30%, né? Esse foi só a última gotinha que... Sim, a Dilma caiu porque ela fazia frases ruins, que ela não se expressava direito. Não, tô falando sério, é porque ia pegar 30% para investir na educação, isso aí foi a gota, né? Porque já tinha pobre em aeroporto,
já tinha preto em universidade, já tinha nordestino presidente da república, já tinha tudo quanto é caralho. Aí na hora que veio com esse negócio, vamos pegar 30% de 30%, ou seja, 9% de 1 trilhão para fomentar social, o povo pirou. Tima, no pré-sal, a burguesia já salivava que diziam que não existia. Primeiro diziam que não existia pré-sal, depois o PT descobriu o pré-sal, não pode explorar, né? E aí, no final das contas, fatiaram a Petrobras e a Dilma caiu e foi isso, né? Então, é isso. Marlos, tem como você colocar esse artigo que você acabou de falar lá no grupo depois pra gente, por favor? Eu consigo mandar, consigo. Tá, obrigado. É bem curtinho. Passo a palavra aí. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né? Porque a gente, às vezes, eu tive a oportunidade de aprender muito com a professora Ana, que assim, desde o período da graduação, eu assisto as coisas que ela posta. E várias vezes eu queria ler um determinado autor e li e ouvi coisas que ela falou. Então, assim, ter o contato, conversar com ela. Agora eu estava trocando ideia com ela aqui no Facebook. É encontro com alguém que eu sempre admirei muito e ficar assim, pô, ela deve ser uma pessoa bacana, e eu tô vendo que ela é. Eu acho que, às vezes, esse papo, a segunda semana que a gente está nesse momento, tá desopilando o fígado para falar as coisas que eu acho que a gente precisa falar de verdade. Sair um pouco da mera retórica boba, da bobajada dos radicais de esquerda que se acham dono da verdade, para falar de demandas reais do povo, né? Que é pensar o que o povo está pensando, mais do que ficar nessa falação inútil, né? Que em muitos casos é de ficar trocando ideia e falando bobagem e vendendo fumaça para a classe trabalhadora e dar respostas a demandas reais para essa galera. Então é isso, gente. Todo domingo, 17 horas, estamos aqui. O programa de sábado aí, ou às 11 ou às 16 horas. Agradecer a todo mundo que participou aí. Foi uma live muito boa, realmente. Professora Ana tem palavras, né? Porque é uma... Sempre que o bicho pega, ela vem aqui ajudar a gente nas compreensões, né? Então é uma pessoa realmente... como disse o Gabriel, né? Uma pessoa boníssima, né? Um ser humano incrível. E a gente só tem a agradecer. Agradecer também a todos que subiram aqui, né? A professora Ana, óbvio, né? Um ponto fora da curva, mas o Marlos, o Gabriel, o Cadu, a Carol, né? São pessoas também extremamente qualificadas, né? Então, sempre que vocês puderem subir aqui para trazer os entendimentos aí, só tem a agradecer realmente. Certo, gente? E lembrando, por enquanto tá suspenso o programa de quarta, porque não tá dando audiência, né? Metade das visualizações. Mas aí eu vou ver o que eu coloco quarta-feira. Talvez mais um Street Fighter, ou mais um Hatch, ou qualquer coisa assim. E a professora Ana mandando coraçãozinho aí a todos, né? Obrigado, professora Ana. E é isso, né, Valeu, gente? professora. Valeu, professora. Valeu. Então é isso. Abração, gente. Valeu.